Qual o principal fator que te impede de prosperar, de evoluir ou de alcançar o sucesso? Essa pergunta me remoeu hoje o dia todo, eu pensei nessa pergunta e cheguei numa resposta. Acredito que depois de eu contar algumas histórias para você, você vai chegar na mesma conclusão. Tá? Essas histórias são curtas e eu queria compartilhar com você. Tá? A primeira história que eu quero falar é a respeito da águia. Em algum momento da vida, a águia ela vai ter que empurrar os filhotes para fora do ninho. Isso vai exigir muita sabedoria para ela. E com certeza a águia mãe, ela vai refletir a respeito disso. Ela vai pensar o seguinte: por que que a emoção de voar tem que passar pelo processo do medo de cair? E se os meus filhotes não conseguirem voar? Né? Mesmo assim, ela não deixa de empurrar os filhotes para fora do ninho, porque ela sabe que para os filhotes descobrir o propósito de vida deles, que é voar, eles vão ter que descobrir as asas. E ela sabe que se os filhotes falharem, ela vai lá de novo, pega eles do chão, resgata para o ninho e repete o processo. Ela vai empurrar novamente, até eles aprenderem. Por quê? Porque ela quer que os filhotes dela saiam da vida de mediocridade e voem para planos cada vez mais altos. Outras histórias que eu quero compartilhar com vocês é a respeito das crianças, né? Se você observar uma criança, para ela aprender a andar, por exemplo, ela vai levantar, tentar andar e cair. Ela vai se levantar de novo, tentar andar e cair. E ela vai repetir esse processo centenas de vezes, até ela conseguir realmente andar. E quando ela aprende a andar, ela vai querer andar de bicicleta, por exemplo. E aí piora, porque ela vai subir na bicicleta, tentar pedalar, cair e se machucar. Aí ela levanta de novo, sobe na bicicleta, tenta pedalar, cai e se machuca. E ela vai repetir esse processo inúmeras vezes até ela adquirir a habilidade de andar de bicicleta. Se você observar outra coisa das crianças, elas, para aprender a falar, elas praticam a fala, independente se vão errar ou não. Quantas vezes a gente não vê uma criança falar, por exemplo, eu sabo, ao invés de eu sei, ou eu cabo, ao invés de eu caibo. Mesmo assim, ela não fica intimidada de praticar e tentar falar. Veja que a característica semelhante que tem entre os animais e a criança, e que a gente perde com a fase de adulto, é tanto os animais como as crianças, elas não têm medo de errar, elas não têm medo de fracassar. E outra coisa mais importante, elas não se importam com o que os outros vão pensar do fracasso. Elas sabem, né, que o fracasso não as define como fracassado e que na insistência, na repetição, elas vão ficar cada vez mais habilidosas a ponto de adquirir o sucesso no que elas se propuseram a fazer. Vocês, quantas vezes não pensaram em abrir um negócio, em mudar de serviço, em mudar de cidade? E aí eu pergunto, por que que não fez? É simples. A gente não fez por medo. Por medo de falhar, por medo do que os outros vão pensar. Vocês nunca vão ver uma águia voando baixo e em bando. A águia, ela é forte, solitária e voa cada vez mais alto. O medo nos deixa na mediocridade. Eles deixam a gente no modo previsível, na repetição, no cansativo e no entediante. Para a gente sair da mediocridade, infelizmente, a gente vai ter que vencer o medo. A derrocata, ela passa pela pressão dos medíocres. A pior coisa que tem é a gente decidir voar como águia, estando rodeado de galinha. Eu vou repetir. A coisa mais difícil é a gente decidir voar que nem águia, estando rodeado de galinhas. E eu não estou falando a respeito de animais.
Para você deixar de ser medíocre, você tem que vencer o medo de falhar e vai ter que deixar de se preocupar com o que as outras pessoas pensam ou vão pensar de você. Quando você vencer o medo de fracassar, 3 grandes habilidades vão acentuar em você: a criatividade, o planejamento e a execução. Tudo que você for fazer, faça com bastante criatividade, planeje muito e execute. E não tenha medo de falhar, porque o fracasso faz parte do processo. Lembre-se de novo da história do andar da criança, do aprender a andar de bicicleta. A gente fracassa quando é pequeno, quando somos crianças, e não desistimos do processo. Isso vale para qualquer coisa que você for fazer, decidir fazer. Não tenha medo do fracasso. Planeje para reduzir os riscos do fracasso, mas o fracasso faz parte do processo. Quando você fracassar, igual uma criança que está aprendendo a andar, revise os erros. Revise os erros, aperfeiçoe e execute novamente. Vai chegar um momento em que você vai estar andando e vai deixar de cair. É aí que aparece o sucesso. Então, finalizando, eu espero que você reflita a respeito desse tema, que de fato eu tenha te estimulado, te provocado, para que você projete daqui 5 anos, se o que você está fazendo hoje, todos os dias, de forma rotineira, vai te trazer para um patamar diferenciado. Se você vai estar em uma condição financeira melhor, ou se você está numa condição de trabalho ou de profissão, uma situação muito melhor. Porque senão, você está vivendo na mediocridade. Projete o que você está fazendo hoje, rotineiramente e diariamente, se isso vai te levar daqui 5 anos para um patamar maior. Senão, você vai precisar ser criativo, planejar e executar de forma diferente. E não se preocupe novamente em errar. O erro é parte do processo. Continue, revise os erros e reaplique o processo de uma forma diferente até você acertar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Como todo mundo fala, pelo amor de Deus, se gostou, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo e abraço para você.